Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 10. Como eu falei, amados, a cruz, ela, antes de Jesus, ela significava a morte. E todos nós, amados, eu e você, quando nascemos, aleluia, já éramos proposta uma cruz. Quando nós nascemos, já éramos proposta uma cruz. A cruz, amados, ela tem um significado histórico escatológico que fala do plano de salvação para a humanidade. Por que escatológico? Porque, amados, nenhum homem mais poderia ocupar o lugar que Jesus ele ocupou. Jesus, ele sendo Deus, amados, ele teve que se materializar na carne. E ali, como homem, ele sentiu toda a dor a qual qualquer homem natural ele poderia sentir. Mesmo sendo Deus, Jesus, ele era humano também. E ela tem esse sentido, amados, histórico escatológico para as nossas vidas, para a vida da humanidade, porque ninguém mais, amados, poderia ocupar o lugar de Jesus. Ninguém mais, amados, poderia subir naquela cruz para pagar o preço por nós. E eu creio também que nenhum homem nessa terra faria isso. Só o Senhor Jesus. Mateus 10, do versículo 32 ao 39. Oh, aleluia. Qual a tua cruz, meu irmão? Qual a tua cruz, minha irmã? Se você acha, amados, que servir a Deus, eu sei que não é fácil. Se você acha que talvez a tua cruz ela seja essa, e talvez ela está muito pesada para você carregar, eu quero dizer, amados, que o que foi pesado foi o que passou aqui. É um vídeo, mas é a realidade que Jesus passou por mim e por você. Você está achando pesado? Você não sabe o que é pesado. Pesado pode ser a outra cruz que está proposta para você, se você não entregar a tua vida para Jesus. Aí sim essa cruz será pesada, porque ela será uma cruz de morte. Aleluia. Mateus 10, 32 até o 39. Todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aí você pode dizer, irmão Jairo, mas a mensagem tem que ser algo relacionado ao tema do congresso. Aí você vai me aguardar que a gente chega lá. Amém? Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim trazer divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue-me não é digno de mim. Quem achar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por amor de mim achará. Amém? Os irmãos podem se sentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meu amado, eu não sei você, mas eu, com esse congresso, amados, isso que está acontecendo aqui nesta noite, eu não sei se você está percebendo, eu não sei se você está sentindo, mas isso deveria ser, amado, todos os dias nas nossas vidas. Porque eu quero dizer, amado, para que esse congresso viesse a ser realizado, homens de Deus, mulheres de Deus,
Jovens que estão na presença de Deus, estão pagando um preço, se consagrando ao Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado nas nossas vidas. E eu posso sentir, amado, eu posso sentir a presença de Deus, a unção que Deus está derramando neste lugar. Eu espero que você também esteja sentindo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, como nós podemos ver, uma passagem que pode causar em nós, amados, se Deus não nos der, mediante a sua graça, o conhecimento da palavra de Deus. E Deus, amados, esses dias, para a honra e glória do Senhor, Ele tem me concedido graça, através do conhecimento da sua palavra. Coisas que Deus tem me mostrado, amados, que eu cheguei até a tomar um susto quando eu estava lá no meu trabalho. Quando eu estava buscando a presença de Deus, buscando mesmo a presença de Deus, amados, Deus estava me mostrando algo grande para a sua igreja. Não somente para mim, amados, porque se todos nós fizermos a nossa parte de buscar o Senhor, de entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor, o Senhor te levará a lugares que jamais você imaginou. O Senhor fará coisas na tua vida que jamais você imaginou que Jesus iria fazer. Mas para isso, amados, tem um propósito. Deus não nos dá algo para que isso fique somente para nós. Não. Se Deus lhe abençoa você com algo, amados, é para que você possa também abençoar o teu próximo. É para que também você possa fazer algo que venha ser para o crescimento do reino de Deus. Não somente em teu favor. Amém? E aqui, amados, nessa passagem, quando eu comecei a ler, eu fiz alguns questionamentos de que como Deus, sendo nosso Deus, um Deus de amor, um Deus de paz, mesmo que na Bíblia fala que lá no Antigo Testamento o Senhor, Ele é grande na batalha, Ele é um general de guerra. Mas como aqui o Senhor Jesus relatando que Ele veio trazer não paz. Versículo 34, eu não pensei que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A espada, amados, simbolicamente eu creio que Jesus está falando aqui da sua palavra. A palavra do Senhor fala que a palavra de Deus ela é como o quê? Espada de dois gumes. E Ele fala que Ele não veio trazer paz, mas sim espada. E Ele fala que Ele veio trazer divisão entre o homem e seu pai, entre sua filha e sua mãe. E os inimigos do homem seriam quem? Os próprios da casa. Nos amados, se nós não tivermos o entendimento dessa palavra, a gente não vai compreender. Mas aí eu trazendo, amado, a leitura e lendo devagarzinho, examinando para que o que Jesus estava querendo falar aqui. Aí vem no versículo 38, versículo 37, para que nós possamos entender o que verdadeiramente Jesus queria dizer quando Ele estava falando no versículo 38. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho mais do que a mim não é digno de mim. Aí no versículo 38 ele diz: e quem não toma a sua cruz não é o quê? Digno de mim. Aí no versículo 39, mais para querer confundir a nossa mente. E quem achar a sua vida perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. É verdade, amado? E eu lendo a palavra do Senhor, e o que me interessava somente era o versículo 38, exatamente para trazer em cima do tema do congresso que está acontecendo. Mas o Senhor me fez um pouco passear nessa palavra, um pouco a retornar. E essa divisão, amados, que o
Senhor Jesus, Ele fala aqui que Ele não veio trazer paz, mas sim espada. Aqui Deus amado, aqui Jesus na sua palavra, Ele estava aqui colocando uma prova, amados, o nosso amor. Porque, amados, eu acho que uma das coisas que mais é importante nesta vida, que para mim e para você, é a família. Ou eu estou mentindo? O que é mais importante que nesta vida, amado, para você, terreno. Eu creio que é a tua família. Eu creio que é o teu pai. Eu creio que é a tua mãe. Eu creio que são os teus filhos aqui na terra. Então, amado, Jesus estava querendo trazer divisão entre isso que você mais gosta aqui nessa terra e Ele, para que seja provado o teu amor. E essa espada, amado, é exatamente a sua palavra, porque Ele fala que aquele que ama mais o pai, a mãe, os filhos mais do que a mim, não é digno de mim. E essa era a divisão de que Jesus estava falando. Ele estava colocando em prova o meu amor e o teu amor. Aí Ele fala que quem não tomar a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mais uma coisa que Deus me falou. Por que Jesus já estava falando de cruz se Ele ainda não tinha ido para a cruz? Por que Jesus estava falando de cruz para os seus discípulos ou para aqueles que já lhe estavam ouvindo, se ainda Ele não tinha ido na cruz? Deus ali, amado, estava ensinando o que era carregar a cruz, antes mesmo de chegar nela. Jesus estava nos ensinando o que era carregar uma cruz sem antes chegar nela. E a cruz aqui, amados, ela quer falar de renúncia. Renuncia aquilo que tu mais gosta aqui nessa terra por amor do Senhor. Você tem renunciado, meu amado? Eu tenho renunciado aquilo que eu mais gosto nessa terra por amor a Deus. Se eu não tenho, eu quero dizer uma coisa, que a partir de hoje eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Sabe por quê, amados? E aqui no versículo também 40 ele diz, 39, quem quiser achar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por causa de mim, achará. Certo que um dia eu resolvi entregar a minha vida para o Senhor, amém? Quem entregou a sua vida para o Senhor? Amém. A Bíblia fala, amados, que a salvação não vem pelas obras, não é verdade? A salvação ela vem mediante a fé em Cristo Jesus. E talvez por você achar que entregou a tua vida, ou como fala por aí, eu aceitei a Jesus, mas foi o Senhor Jesus que nos aceitou. Você acha que já está bom para ti? Não, já está bem. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu vou para a minha casa, eu vou para o meu trabalho, eu levo Jesus comigo dentro do coração. Eu venho para a casa do Senhor adorá-lo, louvá-lo. Mas será que verdadeiramente Jesus está em primeiro lugar nas nossas vidas? Jesus, amados, Ele estava preparando algo nesta noite para as nossas vidas. E quando eu vi o tamanho, amado, da responsabilidade que Ele me colocou, eu tremi na base. Tremi na base, irmãos. Porque mas aí eu sei que Deus Ele é conosco. Deus Ele não vai te dar uma cruz maior ou mais pesada do que aquilo que tu possa suportar. Amém? E eu vejo, amados, que aqui é um momento crucial. Você quer salvar a tua vida? Não, já aceitei a Jesus. Eu já estou salvo. Amém, glória a Deus. Pela fé você está salvo. Mas aqui, amados,
A cruz a qual o Senhor Ele quer nos entregar, para que nós possamos carregar durante a nossa vida, que estivermos caminhando com Ele. É uma cruz de renúncia. Eu tenho que renunciar a tudo aquilo que eu mais amo nesta terra. Eu tenho que renunciar a tudo aquilo que eu mais gosto, tudo aquilo que eu acho que é mais esplêndido aqui nessa terra, para seguir aquele a qual deu a sua vida por nós. Então eu quero salvar a minha vida. Eu quero dizer, mas que se você quiser salvar a tua vida pelos teus próprios esforços, o que Ele quis, você a perderá. Mas se você perder a sua vida por amor a Ele, você achará. E o que é perder essa vida, amados? É exatamente o ponto crucial que eu quero te falar. É você tomar a decisão a quem você quer seguir. Se a tua vontade ou seguir a vontade de Deus. Nós, seres humanos, temos as nossas vontades próprias. Mas, amados, quando eu quero ser independente, isso se torna mais difícil para mim e para você seguir a Jesus Cristo. Porque, amados, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, não é mais a nossa vontade que tem que reinar, mas é a vontade do Senhor. Então, amados, quando eu sou independente demais, isso se torna difícil para que eu possa carregar essa cruz. Porque essa cruz, amados, ela irá, a mensagem dessa cruz irá nos trazer a espada a qual o Senhor Jesus ele fala aqui. Irá nos colocar contra o nosso pai, irá nos colocar contra a nossa mãe, irá colocar contra o nosso esposo, por amor a Ele. Porque muitas das vezes, amados, aqueles que estão do nosso lado, eles não estão no mesmo pensamento. Glória a Deus que tem casais aqui que estão carregando essa cruz junto. Glória a Deus. Então talvez também tem que ter casais aqui, amados, que estão carregando essa cruz. Mas estão assim, um vai para um lado, outro vai para o outro, e acaba se esbarrando dois, e deixa a cruz cair. E com isso, amados, se eu me achar, como aqui eu falei, independente, eu vou trazer sobre a minha vida o egoísmo. E como eu falei, amados, você já está salvo para a glória do Senhor. Mas e aí, pronto, parou, a tua vida parou. Eu quero dizer uma coisa, amados, que a mensagem dessa cruz, ela já tinha sido preparada lá no céu, a partir do momento que o homem ele caiu. E ela foi ministrada, amados, pelos profetas. Ela foi ministrada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela foi ministrada pelos seus discípulos. E hoje, amados, a mensagem dessa cruz, ela é passada para mim e para você. A obra, ela não para, ela continua. Jesus Cristo, amados, só irá tirar a cruz das tuas costas quando Ele vier e levar a sua igreja. Mas para isso precisará você estar com ela. Amém? Glória a Deus. Então, amados, eu tenho que dar continuidade. Eu tenho que saber que essa cruz, amados, ela tem que estar na minha vida no significado de renúncia para a minha vida. Eu não quero ser o mesmo crente a qual ontem eu era. Eu quero a cada dia melhorar mais e mais no Senhor. E eu sei que eu vou pagar o preço por carregar essa cruz. Eu sei que eu vou pagar, mas também eu sei que valerá a pena eu carregar. Porque eu sei, amado, hoje você pode ver Jesus ali. Mas hoje essa cruz
ouvir. Mas se você é cristão de verdade, você vai ver que ela está falando com você. Para que toda vez que você pensar em desistir, o Senhor disse: olha, foi pesado, olha, eu sofri, mas valeu a pena eu carregar por você. Porque a cruz que Jesus carregou, mano, não era para mim e nem para você, e menos para ele, se o homem não tivesse caído. Então o homem amado, quando ele nasce, já é proposta uma cruz para ele. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Cruz antes de Jesus, morte. Cruz durante Jesus, renúncia. Cruz após Jesus, salvação, redenção. Aleluia. Então, amados, você já começou a identificar a tua cruz? A nossa cruz, amados, eu sei que tem situações nas nossas vidas que talvez a nossa pastora Meirinha ela traga sobre ela algo, uma responsabilidade maior. Não é verdade, pastora? Que só ela sabe. Eu também sei o peso da minha responsabilidade por carregar essa cruz. Tem pessoas que não querem carregar, quanto mais sentir o peso. Mas você precisará dela. Então, amado, o Senhor Jesus, quando ele foi para a cruz, ele fez uma cruz para mim e para você. Essa cruz, ela tem o mesmo tamanho e tem o mesmo peso. Como eu já falei, o Senhor Jesus, Deus, ele não nos dará algo além, ou maior, ou mais pesado do que aquilo que nós não possamos carregar. Agora o problema é que Deus, que Jesus nos deu uma cruz, e o peso dela dá para me carregar. Sabe por que dá para me carregar? Porque ele falou que estaria comigo até o último dia, até a consumação dos tempos. Mas o que acontece é porque nós, além do peso dessa cruz, e talvez muitas vezes nós nem queremos carregar, nós colocamos algo em cima. Queremos colocar os nossos desejos, queremos colocar o nosso velho homem, a qual eu tenho que ter ficado lá para trás. E nós queremos colocar, e com isso trazer mais peso. Agora a cruz, agora Deus ele já colocou para que você viesse a carregar. Abre sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E mais uma vez, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Amém? Aqui eu vejo, amados, através desse versículo, na parte B do versículo: se alguém quiser vir após mim, o reino de Deus, amados, ele não é por força e nem por violência. Ele diz: aquele que quiser vir após mim. Ele deixou você escolher, meu amado. Embora ele sabia que tempos depois ele iria ser
novamente o consumador da tua vida. Ele seria o alto consumador da minha e da tua vida. Mas mesmo assim ele diz: filho, escolhe o caminho que tu quer andar. Escolhe o caminho que tu quer escolher para a tua vida. Porque se tu achar que mediante a tua vontade o caminho que tu vai escolher irá dar vida, não irá dar vida, irá dar morte. Mas se você perder a sua vida para me seguir, você irá achar a tua vida. Então nós fizemos essa escolha. Amém? Então eu vejo aqui, amado, 3 pontos. O primeiro é negar a si mesmo. Isso quer dizer novamente renúncia. Tomar a sua cruz. Isso quer dizer responsabilidade. E segui-lo. Isso quer dizer um compromisso que eu e você decidimos fazer na nossa vida. Mas você tem cumprido com essa renúncia? Você tem cumprido com essa responsabilidade? Você tem cumprido com esse compromisso de seguir Jesus aonde Ele for? Porque há muitos caminhos, amados, para o homem que parecem ser perfeitos. Provérbios 16, Provérbios 14. Mas no final deles são caminhos de morte. Por quê? Porque o homem tem tomado esses caminhos simplesmente porque ele não quis carregar a renúncia, não quis carregar a responsabilidade, não quis carregar o compromisso de fazer a vontade de Deus. E acha que a sua vida é mais importante, acha que o seu trabalho é mais importante. Amém? Terceiro ponto, Mateus 27, 32. Bem rapidinho, amados. Mateus 27, 32. Os irmãos vão procurando aí que eu vou me adiantando aqui. Amém? Mateus 27, 32. Quando saiu ao encontro de um homem chamado Cirineu, um homem Cirineu, chamado Simão, a quem forçaram levar a cruz de Jesus. Amém? Como eu falei, o reino de Deus, amados, ele não é por força e nem por violência, ele tem que ser por amor. E aqui podemos ver, amados, que Jesus estava ao caminho do Gólgota. E ele, Jesus, em algum momento, talvez ele se sentiu fraco, porque talvez ele não quis usar também a sua força. Talvez tenha algum propósito para as nossas vidas, isso aqui. Então obrigaram a um homem sirineu chamado Simão, para que ele pudesse carregar a cruz de Jesus. Eu quero dizer uma coisa através disso aqui que Deus falou comigo. A cruz que você está carregando, a cruz que você está carregando, talvez você possa achar que ela não é tua, mas a cruz que você está carregando, essa cruz ela é tua. Ela é tua. Vale a pena mais você caminhar e carregar ela. Mas aqui, amados, colocaram uma cruz. Agora não era para esse homem carregar. Uma cruz, amados, agora no nosso conhecimento humano. Para quem era aquela cruz? Quero ouvir, para quem era aquela cruz? Para quem? Para nós. Agora no conhecimento humano, amados, aquela cruz que eu gostei das respostas estava destinada alguns minutos antes para quem? Aquela cruz também não era para Barrabás. Aquela cruz ela não era para Barrabás, mas ao nosso
conhecimento humano, o homem ele fez para Barrabás. Eu quero dizer, amados, que aquela cruz, ela foi confeccionada para Barrabás. Barrabás, amados, ele era um homem bem maior do que Jesus. E alguns estudiosos, amados, eles falam que quando foram colocar Jesus para que se pudesse alcançar o seu braço de um lado para o outro, foi deslocados as juntas dos seus braços. Mas nos nossos olhos espirituais, aquela cruz era para Jesus. Aquela cruz não era para nós também, não. Aquela cruz era para Jesus. Sabe por que aquela cruz não era para nós? Porque desde quando Jesus ele chegou nessa terra, a nossa cruz não é mais uma cruz de morte, mas é uma cruz de vida eterna. Mas em Jesus, amados, ela significa verdadeiramente uma cruz de morte. Então, amados, aquele homem, obrigado aquele homem a carregar, Deus ele é justo. Ele não vai te dar algo que você não possa carregar. Isso é a resposta que Deus está falando com você nesta noite. Deus ele não vai te dar, amados, algo que você não possa carregar. E quando você estiver carregando, quando você estiver, amados, andando, que estiver perdendo as suas forças, e aí você talvez cair, como aqui Jesus ele caiu, o Senhor ele colocará as suas mãos por debaixo, ele segurar, e ele vai dizer: filho, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo. Porque desde o dia que eu confeccionei essa cruz para você, Jesus ele era o que mais? Será que Deus nos daria uma cruz fora do nosso padrão que nós não pudéssemos carregar? Jesus Cristo? Jesus ele era o perfeito carpinteiro, mas Jesus ele saberia que um dia você ia tomar a decisão de segui-lo, que um dia, talvez em algum determinado momento da tua vida, você iria achar fraco para carregar essa cruz. Mas ele falou que iria estar conosco todos os dias das nossas vidas. Amém? O Senhor, amados, a Bíblia fala que o jugo do Senhor, Mateus 11:30. Mateus 11:30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o problema é que nós temos colocado coisas demais na nossa cruz e ela está pesada além daquilo que ela deveria estar. E essa cruz, amados, ela não é para nos trazer em nós tristezas, não. Essa cruz, amados, não é para trazer nas nossas vidas a vontade de querer desistir de andar com Ele, não. Paulo, amados, lá em Gálatas 6, olha o que Paulo ele fala. Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Eu vou lendo, viu, para poder. Longe, porém, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim estar de me gloriar, a não ser na cruz de Jesus Cristo. Amém? E nós temos que ter essa convicção, amados, que quando um dia nós decidimos carregar essa cruz, nós temos que estar morto, crucificado para este mundo. Eu e você. Quinto ponto para terminar. Abre a Bíblia lá em Colossenses 2:14.
capítulo 2, versículo 14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando numa cruz. Aleluia. Eu quero dizer, mas que você, até encontrar o Senhor Jesus, você carregava uma cruz de morte. E essa cruz de morte, amado, a sentença dela estava sobre a tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, amados: todos aqueles que se encontram com Jesus, algo novo acontece. Até mesmo, amados, aquela cruz, a qual era uma cruz de morte, quando ela encontrou Jesus, ela se converteu e se transformou para a vida eterna. Até a cruz, amados, ela se converteu. Até a cruz, ela foi transformada. E foi pago um preço nela por mim e por você. Havendo riscado o escrito de quê? Da dívida. Romanos 8, versículo 1. Pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que não andam, para os que andam. Vou voltar. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a sua. Amém. 1 Pedro 1, 18 e 19. Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes do vosso Pai, mas foi com um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Glorifica a Deus, amados, que hoje o peso daquela cruz agora significava morte para a tua vida. Eu não digo as autoridades sobre você. Glorifica o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, a mensagem da cruz, amados, para mim e para a tua vida. Qual a sua cruz? Eu disse que Jesus ele fez uma cruz igual para mim e para você. Essa cruz ela significa renúncia. Essa cruz ela significa responsabilidade. Essa cruz significa compromisso. Essa cruz significa redenção. Essa cruz significa um preço que foi pago por mim e por você. Obrigado, Deus. Glorifica ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E se nesse momento, meu amado, minha amada, se até então você não estava convicto de qual era a sua cruz, e que durante muito tempo, amado, na tua caminhada, você, em determinado momento, você quis deixar essa cruz de lado. Se em determinado momento da tua caminhada, você quis abandonar